Hoje eu vou contar um pouco a história do nosso Portal da Luz. O início desse portal, ele tem uma história do idealizador desse projeto, que é o Senhor Divino João Cavion e sua esposa, Eulália Casagrande Cavion, e moravam afastados, onde não tinha hospital, não tinha nada, e o irmão dele, né, de 7 irmãos, ele era o mais velho, e esse irmão veio a falecer sem conseguir assistência médica, porque eles não tinham como levá-lo a um hospital, e ele acabou sofrendo muito essa dor de ver aquele irmão sofrer sem ajuda e sem condições. Então ele se fez um juramento, que quando ele ficasse mais velho e que ele tivesse condições de ajudar, ele iria então fazer uma instituição para atender pessoas carentes, como ele foi. Para fazer esse projeto todo, é óbvio que precisavam pessoas para vir se juntar a ele. E aí, então, ele idealizou na cabeça dele de fazer, então, além do centro espírita, que foi a nossa primeira construção, né, o nosso início, ele também tinha a ideia de fazer um centro, então, uma escolinha para as crianças, como começou a escolinha Nosso Lar, hoje, Centro Assistencial Portal da Luz, né? A primeira casa foi o Centro Espírita Portal da Luz, depois a segunda foi a nossa escolinha, depois foi feito, então, o centro de eventos, né? Que está até hoje, né, sendo um grande auxiliar para podermos, então, manter a instituição. Meu nome é Isabel, eu coordeno o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos aqui no Portal da Luz, no qual atendemos 80 crianças como meta, né, dentro do nosso projeto. Meu nome é Irene, trabalho há 17 anos no Centro Assistencial Portal da Luz e é muito bom e gratificante servir eles. Eu sou a Marilei, sou assistente social aqui do Portal da Luz. A relação que eu tenho com as crianças aqui é de muito amor. Então, para nós, isso é muito gratificante. Quando a gente sabe que a gente conseguiu mudar, transformar alguma coisa, esse é o nosso trabalho, é por isso que a gente está aqui, por eles. E a gente vem aqui trabalhar por amor, a gente se dedica porque a gente gosta daquilo que a gente faz e se sente feliz de poder colaborar um pouquinho no meio de tanta situação dramática como nós estamos presenciando hoje. E que Deus abençoe toda essa família Portal da Luz, todas as pessoas que por aqui passaram, foram muitas que deixaram o seu legado. Um abraço a todos e continue prestigiando o Portal da Luz. Venham nos conhecer, venham conhecer o trabalho. Olá, olá, boa noite para todos, sejamos todos muito bem-vindos ao 11º episódio da nossa série sobre o estudo do cristianismo. Como nós repetimos o século IV, nós estamos hoje no século X. Nós vamos hoje fazer o 10º século. E aí, Rafa, antes da nossa prece, eu queria só entender o que é este século X, o que é, na verdade, essa numeração. Ele leva de quanto a quanto? Qual é a janela que a gente vai ver hoje? Muito boa noite, Jorgito Elahá, nosso querido companheiro dessas lives, que no princípio eu fiquei, meu Deus, será que isso vai dar caldo? As pessoas têm dado contributos, olha, estou gostando muito do programa, está sendo útil, a gente está aprendendo bastante, e isso para cada um de nós é um excelente retorno para a gente continuar trabalhando, para a gente continuar estudando. Boa noite a todos vocês que estão no chat, boa noite a Carolzinha que está nos bastidores. Pois é, Jorge Elahá, o século X, porque começa a partir do século XI a contar pelo número cardinal. Até o século X, a gente conta pelo ordinal, numeração ordinal. Primeiro, segundo, terceiro, décimo. E depois, século XI, século XII, século XIII. É uma janela que vai do ano 901 ao ano 1000. Formando aí o século X. É como nos artigos, que é artigo 10º, na lei?
Sim, artigo 10º. Artigo 10º, aí depois artigo 11, né? Isso. No direito, a gente não tem muito essa preocupação. Alguns usam o artigo 11º, 12º, ou então o artigo 25, 25º artigo. Dentro da metodologia do direito, a gente tem mais liberdade para trabalhar. Ah, legal. Legal. Muito bom. Até Muito porque bem, tem as muito bem. subdivisões. Muito bem, muito bem. Nós estamos aqui com vários companheiros do Brasil e do mundo, ligados a nós através do nosso canal A Sala Virtual Joana de Ângeles e seus diversos parceiros, a Web Rádio Fraternidade, a RAI TV e tantos outros que estão conosco nesse momento participando da nossa live. Sejamos todos muito, muito, muito bem-vindos ao nosso momento de estudo do cristianismo. E a gente vai então, Rafa, para começar, fazermos a nossa prece? Com certeza. E eu queria ter a honra de fazer a prece da nossa live de hoje. Pode ser? A honra é toda sua. Então vamos lá. Querido Senhor das nossas almas, envolve os nossos corações nas tuas bênçãos de paz e orienta o nosso entendimento para os estudos que iremos fazer na noite de hoje. Que a graça da tua presença e da tua misericórdia esteja presente não somente nos nossos cérebros, mas nos nossos lábios e nos nossos ouvidos, a fim de que mergulhemos de maneira serena nos assuntos que iremos trabalhar na noite de hoje. Estejas tu conosco, Senhor, e que teu amor permaneça em nossas almas. Muito bem. Nós trabalhamos na live anterior, o século IX, que trazia diversas observações para nós sobre algumas mudanças que estavam acontecendo dentro da nossa sociedade, algumas alterações que se faziam tanto dentro do cristianismo como no ambiente muçulmano, alterações no formato político e econômico do mundo e as suas naturais consequências dentro do ambiente religioso, principalmente da Europa, que é onde a gente está focando as discussões sobre o cristianismo, com algumas incursões que a gente fez na última live do século IX, quando a gente trabalhou a questão de Cirilo e o seu companheiro que estiveram na região da Rússia, lá para trás, fazendo as suas divulgações cristãs, que deram origem a toda uma proposta de leitura do cristianismo, que na próxima live vai ficar muito mais claro o que vai acontecer, porque nós vamos hoje chegar até a antessala desses processos. A próxima live ela promete bastante, porque a próxima live tem a cisma de 1054 e tem o início das cruzadas, né? Então vai ter aí muita coisa para a gente discutir. Mas e do século X, Rafa? O que você destacaria para nós, assim, como primeiro ponto das discussões sobre esse nosso tema? Vamos lá. No século VIII para o século IX, nós falamos do retorno ao Império, porque o Império Romano caiu ali no século V, e depois nós tivemos, com Carlos Magno coroado em 25 de dezembro do ano 800, a renovação de um império no palco da Europa, o Sacro Império Romano Germânico, quando a Igreja se aproximou do Estado novamente, e as coisas começaram a andar, Igreja, Estado, a Europa unificada, e as decorrências dessa administração conjunta. Não durou muito tempo, porque Carlos Magno veio a falecer, e novamente nós tivemos a divisão de reinos na Europa. Os 3 filhos de Carlos Magno, cada um ficou com uma parte ali da Europa Central, da Europa Ocidental, a França e da Europa
mais para o lado do Oriente, pegando grande parte da Alemanha. Quando a gente chega no século X, esse século é um século complicado, porque nós chegamos assim, eu vou colocar entre aspas, no século mais difícil da história do cristianismo. Tanto que os historiadores chamam de o século de ferro ou pornocracia. O nome é esse mesmo. Por que pornocracia? O poder vindo das relações servis, das relações sexuais, quando grandes famílias romanas, e até mesmo fora de Roma, começam a intervir no poder da igreja. Refiro-me aos Túsculo ou Túsculo, aos Crescêncios, aos Teofilactos, algo parecido com o que ocorreria a posteriori com os Borgia, porque os Borgia todo mundo conhece. Uma família importante ali da época da Renascença, que nós tivemos os Borgias dominando a igreja. Nós tivemos também a dinastia dos Médicis, que era ali da cidade de Florença, que também dominaram o poder temporal, interviram na igreja. E nós temos, inclusive, uma Médici que foi rainha da França, Catarina de Médicis. Então começa um processo de... Isso lá na frente, 1400 e pouco, né? Isso. Que a gente vai ter os Borgia, né? No século X, a gente começa essa pornocracia, porque a igreja começa a se misturar muito com o poder temporal, relações servis, relações sexuais, os nobres intervindo na igreja em relações espúrias, tomadas por dinheiro, tomado por relações de muitas orgias, e isso vai influenciando os destinos da igreja, tanto que os historiadores chamam esse século de o século de ferro, porque, de fato, nós passamos um período de muita dureza. Eu destaquei... Ele também é chamado de Séculum Obscurum. Séculum Obscurum, tem esses três nomes. Séculum Obscurum, pornocracia por alguns historiadores, ou século de ferro. E a gente pode destacar, Elahá, pelo menos 5 papas que tiveram aí um papel bem difícil nos dias da igreja. E é bom a gente relembrar o que nós já fomos capazes de fazer para nós entendermos a necessidade de retificar os caminhos hoje. O primeiro papa que eu quero citar é o Papa Estevão VI. E olha aqui, você tomar o nome do Marte Estevão e fazer o que Estevão VI fez é muito complicado. Esse no finalzinho do século IX, entrando no século X. Porque ele foi protagonista, eu não sei se os amigos conhecem, de um sínodo chamado Sínodo Cadavérico. Porque o que ele fez? Na época, os religiosos tinham divergências uns com os outros, era briga para tudo quanto é lado. Então essas divergências elas terminavam em processos muito complicados. E o Papa Estevão, ele manda exumar, tirar da lápide do sepulcro, do túmulo, aquele que era o inimigo dele, que ficou conhecido como Papa Formoso. E por que ele faz isso? Porque o Papa Formoso, ele foi considerado herético, práticas que a igreja não aquecia, ele tem um processo de que ele teria saído lá da diocese dele no Porto e teria se tornado Papa de uma forma questionável. Então, o Papa Estevão VI, ele conduz todo um processo, nós vamos exumar o Papa Formoso e nós vamos julgá-lo. Só que julgaram um cadáver. Colocaram uma roupa de papa nele e julgaram um cadáver. E ela sabe como é que isso terminou? Depois de julgar, o Papa Formoso foi condenado por Estevão IV. Ele foi mutilado e jogado no rio Tibre. O cadáver, isso. Cadáver do Papa. Ele que estava sepultado como Papa, com as honras do papado, é retirado, levado, sentado numa cadeira com as insígnias papais, tinha 9 meses que já estava morto, né? Isso, então, eles exatamente. Levam ele para ser julgado, e aí, evidentemente, ele só pode ser condenado, não tem como. Como é que você vai tirar o cara e não vai condenar, né? Exatamente. E o que aconteceu com ele? Bom, ele foi mutilado e jogado no rio Tibre, que é o rio que corre ali em Roma. Esse rio ele tem 2 nomes, Tibre ou Tevere.
tanto faz, aí depende da tradução que nós temos. Só que olha como é a lei de causa e efeito. O Papa que exuma o Papa Formoso e o julga um cadáver, mandando mutilar e jogar no rio, chegou a vez dele. Porque depois eles fazem um processo de, olha, mas o Papa Formoso não era ruim, não. Ruim é você, Estevão VI. Aí esse Papa Estevão VI, ele foi estrangulado na prisão após uma revolta popular. Era essa igreja que nós estávamos vivendo na época. Primeiro ele é preso, aí depois na cadeia, torturado e morto. Nossa. Exatamente. Então ele foi preso, torturado e morto. Morto por estrangulamento. Então esse foi um processo terrível. Nós temos uma pintura sobre esse processo do Papa Formoso, onde literalmente o artista pinta o cadáver, para que a gente se lembre de que nós, enquanto homens da igreja, já fomos capazes de julgar um cadáver e de cortar aquele cadáver em partes depois de enterrado por algum tempo e jogar nas águas do rio. Bom, você sabe que essa história me lembra muito um incidente que teria acontecido em Portugal com o rei Dom Pedro I de Portugal. Não confundir Dom Pedro I de Portugal com Dom Pedro I do Brasil, que lá foi Dom Pedro IV. Dom Pedro I de Portugal, ele se apaixonou por uma mulher chamada Inês. Inês. Só que o pai dele não queria que ele casasse com ela. E aproveitando uma oportunidade em que Pedro viaja, ele manda assassinar a mulher. E quando Pedro chega, que procura por ela, o pai a havia assassinado. E aí nasce a frase, né? Agora é tarde, Inês é morta. Pois ele manda exumar o cadáver dela. Essa parte de que ele manda exumar, ela é meio ainda controversa. Tudo isso que eu falei antes é confirmado historicamente. Aí dizem, né, que ele teria exumado o cadáver dela, colocado ela na cadeira de rainha e obrigado todos a beijar a mão dela. Atualmente, quando você vai ao mosteiro de Alcobaça, que é um mosteiro que tem uma porta finíssima, a porta do refeitório é dessa largura. Eu não passo nessa porta, você ainda passa. É uma porta estreitinha assim, que o monge para comer tem que passar, é o mosteiro de Alcobaça. Eles estão sepultados no mosteiro de Alcobaça. Depois de muitas mudanças, os túmulos deles estão colocados um de frente para o outro assim. E a crença é que quando vier a ressurreição, quando eles acordarem da ressurreição, um verá o outro, que eles estão sepultados frente a frente pelo amor que os uniu. E aí essa história aí do sínodo do cadáver lembra essa história que aconteceu, né? Agora é tarde, Inês é morta. Exatamente. E foi bom você falar, Elahá, porque o Dom Pedro I era Pedro I lá, porque o nosso Dom Pedro I aqui, quando voltou para Portugal, ele era da mesma dinastia, só que lá ele era Dom Pedro IV. Então essa história aí ocorreu, porque o Dom Pedro I, que foi proibido de casar com a Inês, quando ele conseguiu, ele disse, então agora eu vou exumá-la e vou colocar ela no trono, e assim foi feito. Só que aí surgiu a frase, mas agora a Inês é morta, agora não tem como mais. E a gente tem a frase no popular e não sabe de onde ela surgiu. Esse é um primeiro papa que eu queria citar. O segundo, talvez o mais terrível de todos, o Papa Sérgio III. Porque esse Papa Sérgio III, ele se envolveu de uma tal forma com a família dos Teofilactos, que era uma família romana muito importante, e particularmente com duas mulheres, mãe e filha, Teodora e Marósia, ou Marócia. E essas duas mulheres praticamente mandavam no Papa. Em verdade, a família dos Teofilactos é que determinavam, você vai dar o cargo para essa pessoa, esse aqui vai ficar com tal território, a influência lá na França vai ficar com esse membro da família. Essa prática ela era chamada de simonia, a venda dos cargos eclesiásticos ou dos bens da igreja. E existe também a informação de que ela, a filha, tinha 15 anos de idade, né? Sim.
Era muito bonita, tinha 15 anos de idade. E o que acontece, Alahá? O próximo Papa, depois de Sérgio III, foi o Papa João X. Olha o que fizeram com o nome de João o Evangelista, porque ele foi eleito sob a influência de Teodora. Ele até tentou resistir à ingerência da nobreza, mas por tentar resistir, o que aconteceu com João X? Foi preso e assassinado por sufocamento por ordem da família dos Teofilactos. Olha o que aconteceu nesse século X. Só que o Estevão III, o Sérgio III, ele teve uma relação espúria com essa jovem de 15 anos, chamado Marósia, ou Marócia. E dessa relação, dizem as tradições, que nasceu um menino. E esse menino cresceu e posteriormente foi... Não é possível. Você está dizendo que nasceu um menino desta relação? Sim, o Papa teve um filho com uma mulher da nobreza. Era isso que aconteceu. Agora, isso é tradição. Mas, olha, eu não tenho... Vai lá. Mas, assim, isso, de certa maneira, Rafa, tem muito a ver com a imposição do celibato, não é? Eu não estou querendo criticar de forma alguma, porque cada pessoa sabe, de certa maneira, as dificuldades e as facilidades que tem. Mas quando o celibato ele se impõe como regra, e alguns indivíduos têm dificuldade para lidar com essa experiência, é plenamente previsível que fenômenos dessa natureza acabem acontecendo, né? Então, é importante que a gente observe os prejuízos que tem quando você toma uma prática que é uma prática que nasce de uma visão institucional e impõe isso para quem não decidiu isso de forma individual. Eu não decidi isso para a minha vida, mas a instituição da qual eu faço parte decidiu isso para mim. Então, é complicado, porque eu posso ser exatamente vítima da minha própria dificuldade. Esse é o grave problema que a gente tem, né? Poxa, que pena aí tudo isso. Pena pela menina que tem 15 anos, pena por ele que está numa posição de mando e se atrapalha com isso, pena pelas imposições externas que a cultura religiosa impunha, e aí provoca todo esse processo de dor. Lahá, você sabe que o celibato nem sempre foi uma regra da igreja. A partir dos encontros, por exemplo, nós tivemos Éfeso 431, nós tivemos Calcedônia 451, nós tivemos vários concílios onde esse tema do celibato foi sendo discutido. E a partir ali do século VII, século VIII, é que a igreja foi batendo o pé. Não pode. No princípio se você já é casado, você continua, mas a partir de agora você não pode. E tinha uma razão de ser historicamente para isso. A igreja não queria que as suas propriedades pudessem ser disputadas por herdeiros dos cardeais, dos papas, dos padres. Então tinha um aspecto de preservação também. Olha, tem uma pergunta que apareceu aí, não sei se você viu. A Isabel pergunta, sabe que o Chico escreveu um livro sobre a Inês de Castro? Eu não sei, então, isso, estou sabendo. Eu conheço um livro sobre a Inês de Castro, mas não me recordo, estou sendo bem sincero, sobre ser da autoria do Chico, ou da psicografia do Chico. Enquanto a gente vai conversando aqui, eu posso verificar essa informação. Tá bom, Isabel? Olha, eu sei que o livro Sublime Expiação, pela Lavra de Divaldo Franco, fala de Alexandre VI, Alexandre Borgia, que a gente até comentou no começo da live, o pai de Lucrécia Borgia e César Borgia, que são envolvidos com o papado. Tem uma história muito parecida com essa do Sérgio III, mas é lá da frente, é lá dos anos 1400, um pouquinho antes do descobrimento do Brasil.
Mas, assim, de Inês de Castro, não sei. Mas tem tanta coisa que Chico escreveu, não me admira que, de repente, isso também tenha acontecido. Vamos para frente. Estou checando aqui, Elahá, existe o livro, mas não me parece que o livro seja do Chico. Daqui a pouco eu dou a resposta para vocês. Então, veja. Dessa união aí, vamos colocar assim, espúria, entre o Papa Sérgio III e a Marósia, nasce um menino. E esse menino, depois, por influência da própria família dos Teofilactos, esse menino vira Papa. Ou seja, não. Papa... exatamente. O Papa João XI era filho, tradição, tá, meus amigos? Ao longo dos tempos se construiu essa tese de que João XI era filho de Sérgio III, com Marósia, a menina de 15 anos que era filha de Teodora. Então esse século X foi um século de muita perturbação, em razão de dinheiro, em razão de posse, em razão de sexualidade. Por isso ficou conhecido como século obscuro, século da pornocracia, ou seja, o poder da sexualidade, dos envolvimentos materiais, ou simplesmente o século de ferro, onde nós estivemos bem distanciados dali de uma mensagem do Evangelho. Tem uma coisa aí importante, é que no século X nós temos esses papas, né? Nós temos essas histórias, né? Que são plenamente criticáveis e tal, mas, infelizmente, não vai ser o único século em que isso vai acontecer. Nós vamos depois, lá na frente, tropeçar com outros séculos em que práticas assemelhadas vão acontecer com outros representantes da igreja mais à frente. Então, o cristianismo passou por um período muito difícil, hein, Rafa? Porque nós poderíamos imaginar que a ideia original não tinha mais conserto. Como é que você vai resgatar essa ideia original? Não tem como. E aqui eu quero acrescentar outros ingredientes que também corroboram com o fato de que era para a gente ter perdido a esperança do cristianismo. É que nesse século que a gente está falando, ainda não existia a imprensa. As cópias do texto bíblico elas eram produzidas nos mosteiros pelos copistas. Então, havia um grupo de monges que viviam isolados da sociedade, cujo papel era ficar copiando, principalmente em pergaminhos, os textos bíblicos, fazendo volumosos exemplares da Bíblia, copiando letra a letra. E, segundo os estudiosos, esses homens eram inclusive analfabetos, né? Então, eles copiavam o desenho que eles viam para cá, tinha uma cópia passar para cá. Então, era um período de muita fragilidade no texto, porque muita coisa poderia acontecer. E, além disso, esse próprio texto que as pessoas não podiam comprar na loja porque ele era feito sob encomenda pelos copistas, não era entregue para o povo. Então, o povo ele seguia uma tradição religiosa sem ter acesso aos textos religiosos. Quer dizer, havia os evangelhos, os textos estavam escritos, mas os fiéis não tinham acesso a nenhum documento onde estivesse registrado, porque não era facultado ao vulgo manter contato com os textos escritos. Então, veja, você tem uma ambiência religiosa tomada por uma série de equívocos. Uma sociedade movida por um fanatismo muito grande, por uma ingenuidade muito grande, uma religião extremamente ligada aos aspectos exteriores, sem acesso a texto, sem imprensa. Era de se questionar se essa ideia realmente ela ainda tinha a chance de prosperar, porque, na verdade, nós tínhamos esse processo de sofrimento. Olha, a Fátima está perguntando aí
sobre o celibato. Ele vai se implantando aos poucos, né, Rafa? É no Concílio de Latrão que é batido o martelo final, não é assim? Isso, exatamente. Deixa eu só voltar aqui à questão do livro da Inês de Castro. O livro da Inês de Castro, a própria Meimei Carmo, ela já respondeu aí 21 e 25, eu fui checar essa informação. O livro foi escrito por Caio Ramachot. Foi escrito depois da desencarnação de Chico Xavier, mas compilando mensagens de Inês de Castro que estavam guardadas e trazidas nesse livro. Então, o que a gente tem sobre o livro de Inês de Castro é isso. É exatamente o que a Sandra Morini aí escreveu. Mensagens de Inês de Castro, por Francisco Cândido Xavier e Caio Ramachot. Existe esse livro, eu prefiro deixar assim, vamos deixar aqui pendurado, eu me abstenho de fazer outros comentários. Agora, sobre a pergunta da nossa querida companheira, perguntando sobre se o século VI é decretado o celibato. Isso é uma construção, Fátima, porque o celibato ele foi sendo decretado aos poucos. Nós tivemos vários concílios circunscritos a determinados lugares, depois concílios universais. Agora, de uma forma definitiva, no século XII, no segundo concílio de Latrão. A partir do século XII, já não poderia casar. Só que no século X, nenhum religioso poderia contrair núpcias. Isso não era, assim, uma regra absoluta, mas já estava na tradição da igreja. De forma que essas relações de Estevão, de Sérgio, eram consideradas espúrias. E para a gente fechar aí esse século X, Elahá, eu preciso dizer que ainda nós tivemos um outro Papa, João XII. Esse foi eleito aos 17 anos, também por influência da família dos Teofilactos, ou seja, um menino de 17 anos torna-se Papa da Igreja. E dizem os historiadores que ele encarou o papado como um principado romano, envolvendo-se em escândalos morais e políticos. Então foi um período muito difícil da igreja, requerendo que os religiosos tivessem um processo de ressignificação de tudo aquilo. E eis que das cinzas nasce uma ponta de esperança. Quer saber que esperança... Não, eu quero comentar um pouco antes da ponta de esperança. Eu queria falar um pouquinho sobre isso, porque, veja, não estou criticando, reclamando, uma reflexão apenas. Na medida em que você coloca a condução de toda a igreja sob a responsabilidade de um garoto de 17 anos, isso indica o valor que nessa época se dava ao que fosse a figura do papado, né? Então eu posso, por aqui, concluir que nesse momento histórico havia pouca reverência ao sentido espiritual do posto. Estava bem claro com essa decisão de que ali era uma decisão fundamentalmente política e não mais uma conexão com a mensagem de Jesus. Você pode ver que, quando você está falando disso, a gente tem dificuldade de enxergar Jesus por trás dessas movimentações, diferentemente do que nós vimos em lives que tratavam dos primeiros séculos, em que se percebia claramente a presença do pensamento de Jesus inserido no contexto daquilo que estava acontecendo. Agora eu já não enxergo mais, não vejo mais, eu vejo apenas uma instituição. Eu tenho agora a dificuldade de perceber o pensamento de Jesus nesse contexto aí que a gente está discutindo. Eis que surge uma ponta de esperança, porque a divindade nunca nos deixou órfãos. Mesmo nos períodos mais difíceis da humanidade, renasceram espíritos nobres, renasceram espíritos para trazer um comprometimento com a espiritualidade, renovar o nosso ânimo. E daí a gente pode reforçar algo que a gente já disse em lives anteriores. O período da Idade Média não é por completo um período de trevas. É um período em que nós passamos dias muito difíceis, dias em que a igreja se comprometeu bastante.
Tanto que alguns historiadores colocam como o século X como sendo o auge da Idade Média. É quando as coisas foram num ápice de materialidade, de menosprezo pelas questões espirituais, mas mesmo nesse século, Deus se fez presente. Tanto que a Réstia de Luz, ela surge em 910, quando na Borgonha, alguns monges fundam a abadia de, em português se escreve Cluny, mas em francês Cluny, porque é uma palavra francesa. E o que é essa abadia de Cluny? Foi uma iniciativa de monges beneditinos de resgatarem a regra de Bento de Núrcia, ora et labora, vida comunitária, viver os princípios do Evangelho de Jesus. Olha, do jeito que está, Roma vai acabar com o cristianismo. Daqui a pouco vai se achar que o cristianismo virou essa balbúrdia das coisas do mundo. Vamos resgatar o Evangelho. Então, um conjunto de monges resolve fundar uma abadia. Eu trouxe a foto da abadia para mostrar para vocês. E o que esses monges propunham, Elahá? Nós precisamos fazer um pedaço do céu na terra. A abadia de Cluny era uma forma de representar como se viveria no céu. Vida comunitária, todo mundo ajudando todo mundo ora, todo mundo trabalha, todo mundo vive para uma vida dentro da espiritualidade. E esse foi um movimento muito importante, porque ele começou a espalhar-se pela Europa, e foram surgindo vários mosteiros, cerca de 800 mosteiros espalhados para a Europa, e começou a surgir uma espécie de contraponto aos excessos de Roma, ou seja, a regra de Bento de Núrcia, que tinha 73 artigos e um prólogo, resgatando o início lá dos monastérios, da vida comunitária, agora fazendo contraponto aos excessos romanos. E eles queriam libertar o cristianismo daqueles excessos materiais. É muito interessante. Essa iniciativa é uma iniciativa muito boa, porque ela faz um movimento de regresso para a ideia original do cristianismo, inclusive de vida comunitária. Quando nós tomamos o livro Atos dos Apóstolos e nos debruçamos sobre os primeiros capítulos, a gente vai encontrar ali que as comunidades cristãs elas viviam de maneira comunitária, havia uma partilha de bens. Os indivíduos ingressavam na comunidade e eles se desembaraçavam dos seus bens materiais para viver numa comuna, numa coisa assim, onde todo mundo partilhava todas as coisas em comum. Claro que nem todo mundo tinha esse mesmo formato. Você vê que Lívia vivia como cristã, mas não participava desse tipo de ambiente, mas era uma prática que existia dentro do ambiente cristão nascente. Agora, ao mesmo tempo que a gente tem uma coisa positiva nesse sentido, e não é uma crítica, mas é uma reflexão, o que é que os sacerdotes faziam? Eles criavam as suas cidadelas de excelência, mas o homem comum ficava do lado de fora, ou seja, o homem comum ele era um outro, ele estava sujeito a uma outra dinâmica social, a outra forma de lidar, em que esses processos não lhe eram concedidos. E esses indivíduos que estavam do lado de fora, eles poderiam casar e ter filhos. Já os que estavam dentro das cidadelas, esses não poderiam ter vida marital, não podiam ter filhos e viviam uma vida de reclusão e de busca espiritual. Então, você vê bem que nessa dimensão aí, a gente começa a ver de maneira muito clara esse fenômeno de conceituação do sexo como uma coisa profundamente negativa, ou seja, para eles o sacramento do matrimônio, para nós o sacramento da ordenação. Eu posso ter a ordenação, mas eles ficam com o matrimônio, cada um deles com um sacramento diferente. E a sociedade vivendo essa luta, né, de tentar encaixar as coisas como deveriam ser.
A Carolzinha está falando que os slides estão prontos, Rafa. Ela é interessante. A gente observa um movimento de pêndulo, porque veja, do excesso da sexualidade, do excesso da dissipação de natureza material, como é que a sociedade religiosa reage? Então agora nós vamos para a castidade absoluta. Nós vamos para uma vida onde a gente não vai ter absolutamente nada. Porque veja, o que a igreja fez no século X? Exorbitou do material. Então vieram os cluniacicenses, como eram chamados, a gente não precisa de dinheiro. A igreja exorbitou do sexo, aí vem os monges, nós não precisamos do sexo. É o pêndulo que vai de um lado e vai para o outro, até que a gente consiga encontrar um equilíbrio, uma serenidade. E nós poderemos dizer que talvez esse equilíbrio venha por definitivo no século XIX, com o advento da doutrina espírita, quando Allan Kardec trabalha com bom senso. O bom senso tira cada um de nós dos excessos, a começar por fazer uma aliança entre ciência e religião. Porque até então, para aqueles que viviam nos mosteiros, basta Deus. Depois vem o Renascimento, basta a razão. A gente vai ficando do pêndulo de um lado para outro e sempre entrando num processo de atacar quem está do outro lado. É um movimento de reação, quando a gente precisa de um movimento de comunhão. Tem um comentário aqui da Maria Regina, muito interessante, em que ela diz que a vida monástica, a vida isolada da sociedade, apartada do próximo, não era positiva e nem aconselhada. Claro, a proposta de Jesus, seguida pelos discípulos, era o contato com o próximo, limpar feridas, cuidar do outro, um cristianismo extremamente focado no trabalho de assistência social. Então, ela não era nem positiva e nem aconselhada. Séculos depois, já no século X, os mosteiros são uma espécie de salvação. Uma humanidade muito perturbada encontra no isolamento dos indivíduos a proposta ideal. Por quê? Porque eles se ajudavam dentro da comunidade, mas quem está lá fora, meu amigo, aí é outra conversa. Na verdade, é para fazer o bem ao próximo, né? E quem está na cidade não está perto, está longe, então vou fazer só para o que está próximo, só para o que está aqui pertinho de mim. E aí a gente vai vendo essas transformações que vão acontecer, né? E há um detalhe interessante aqui. Eu, durante muito tempo, me perguntei... Rafa, oi. Você viu a saudação do Paulo Witter para você? Olá, Francisco. Olha, você me honra muito me chamando dessa forma, porque me chamar de Rá Francisco, você está homenageando uma das personalidades que eu mais amo, que é Francisco de Assis. Muito boa noite, Paulo Witter Geli. Nós vamos, inclusive, pular lá e pular o século que tem Francisco. Porque, como a gente já falou bastante dele, quando chegar no século XIII, a gente pula essa live para não tratar dele, né? É assim? Aliás, nós vamos fazer o contrário, nós vamos fazer duas lives sobre Francisco. Se você permitir, lógico. Achei que a gente ia pular o século XIII. Eu quero fazer dois comentários. O primeiro deles, se Jesus ensinou a vida no contato com as pessoas, o contato com a mulher adúltera, o contato com o leproso, a vida de serviço, tanto que ele lava os pés dos apóstolos. Olha, vocês precisam lavar como eu lavei, é o serviço. Eu não vim ao mundo para ser servido, mas para servir. Durante muito tempo eu me perguntei, por que surgiu a vida monástica? E a gente vai se perguntando, e quando ela surgiu inicialmente ali, no século IV, século V, foi uma resposta à aliança entre o cristianismo e o romanismo. Quando Constantino ele faz o Edito da Tolerância, em 313, e depois Teodósio torna o Império cristão, grande parte dos religiosos, mas peraí, eu vou me juntar com aquele que é material, nos palácios, aquele que cultua estátuas, então muitos começaram a sair para os desertos, para os campos, para viverem ermidas numa vida comunitária. Então existia uma razão de ser. E agora, no século X,
esse processo se repete. Olha o que está acontecendo com Roma. Roma dobrou-se ao dinheiro, dobrou-se ao poder das famílias. Então nós precisamos resgatar os beneditinos, nós precisamos resgatar Antônio e viver novamente essa vida comunitária, todo mundo ajudando o outro. É lógico que com os excessos, mas foi uma resposta àquilo que no século IV Constantino fez e agora no século X Roma fez com o cristianismo. E outro detalhe, Alahá, se nós pararmos para pensar, esse movimento de Cluny, ele é uma espécie de protótipo para o que viria posteriormente, que é chamada as ordens pauperistas. Quais são as ordens pauperistas? Os franciscanos, os dominicanos, e se nós pensarmos num sentido mais global, os cátaros também tinham uma vida em comunidade. Sim. Os valdenses também tinham uma vida em comunidade. Ou seja, era um movimento, vamos nos fechar aqui, porque do jeito que está a igreja, é melhor que a gente viva do nosso jeito. Ou seja, valdenses... A iniciativa foi positiva, né? Exato. Exatamente. Aí, é uma ela, tentativa de resgate, né? Olha, tem um pessoal aí que está dizendo que é para a gente fazer a live do século XIII, olha. Eu pensei até que a gente ia pular essa live. Nós vamos fazer diferente. A gente pode fazer a live de Francisco e trazer o Paulo Witter junto com a gente. Poxa, uma ideia boa, hein? Ó, nós provavelmente vamos fazer 2 lives do século XIII. Uma sobre o século XIII, abordar o século sem falar de Francisco. E uma outra inserindo apenas Francisco. Talvez, Rafa, a gente tenha que fazer primeiro Francisco, para que quando a gente entrar com o século XIII, né, a gente não fique com a carência da figura dele. Talvez tenha que fazer ele depois o século inteiro. Né? Isso. Para nós entrarmos nos slides, no século X, começou-se a construir as igrejas num estilo românico. Porque quando nós começamos a estudar as igrejas, a gente se dá conta que as igrejas não são iguais. Tem igrejas no estilo românico, no estilo gótico, no estilo barroco, no estilo rococó. Então eu optei por trazer as definições desses estilos, porque começou no século X, com a abadia de Cluny, um retorno às construções romanas, que eram construções portentosas, sólidas, para trazer uma espécie de acolhimento espiritual. Vamos nos fechar aqui dentro. Vamos orar a Deus e permanecer quietinhos. Então eu trouxe a foto da abadia de Cluny e, igualmente, uma descrição do que foram os outros estilos para fazer um comparativo. Se a Carol quiser, pode colocar. Cadê? Aí, Alahá, ó. O estilo românico ele surge nos séculos 10 a 12. Características: arcos de volta perfeita, paredes grossas, aparência robusta. Um exemplo famoso, a abadia de Cluny. O estilo gótico, eu não sei se os companheiros sabem por que gótico. Gótico vem de godo, uma tribo bárbara germânica que invadiu a Europa no século V. E quando esse estilo surgiu lá no século XII, as pessoas achavam tão feio, mas tão feio, aí isso é coisa de bárbaro, isso é coisa de godo, aí virou estilo gótico. Só que hoje o estilo gótico é daqueles mais bonitos, porque são construções altas, pontiagudas, grandes vitrais. Um exemplo, a Catedral de Notre-Dame. O estilo renascentista... Deixa só eu comentar o primeiro caso, quando fala arco, que está ali, arco de volta perfeito, é o arco pleno. O arco é feito de meia lua. Então, isso a gente vê muito em igrejas que tem o arco assim dentro das pontes, em igrejas tem assim o arco completo de meia circunferência. No gótico, ele é ogival, assim, já é bicudo. Não é mais um círculo, não é uma coisa redondinha. Ele já tem 2 curvas grandes que se encontram num bico lá no topo. É isso aí.
O estilo renascentista, que surge na época dos séculos XV a XVII, já é mais simétrico, proporções clássicas, cúpulas, colunas inspiradas na arquitetura greco-romana. Greco-romana. A Basílica de São Pedro é um dos exemplos. O Barroco a gente acha que no Brasil a Igreja de São Francisco de Assis, em Ouro Preto, uma obra magistral do nosso Aleijadinho. Antônio Francisco Lisboa. Ela aleijadinho porque com cerca de 40 anos ele teve uma espécie de artrite. Alguns falam até que ele poderia ter contraído hanseníase e ele começou a perder os movimentos das mãos, mas continuou a sua obra. É um artista fantástico. Nós temos o estilo rococó, que é um barroco mais suave, as formas são mais serenas, e nós temos aí a igreja Nossa Senhora do Carmo, em Sabará, também aqui no Brasil. O neoclássico, você pega um românico renascentista e traz para um neoclassicismo, coisas mais grandiosas, com retorno à racionalidade, à base, à razão. Temos a Catedral de Berlim. O estilo bizantino, eu poderia dizer que os três principais estilos são românico, gótico e bizantino. Bizantino do Império Romano do Oriente, que ficou ali naquele lugar que hoje é a Turquia, mas na época Constantinopla, que foi Bizâncio. E nós temos a igreja de Ágia Sofia, Santa Sofia, que hoje não é nem uma igreja mais, hoje é uma mesquita, caracterizado por grandes cúpulas. E é interessante, Elahá, porque uma cúpula, ela é diferente, por exemplo, de um arco, porque ela é grande, ela cobre o céu da igreja como um todo, mas eu vou mostrar para vocês. E dentro da igreja, você tem mosaicos, mosaico da Virgem Maria, mosaico das passagens de Cristo, e nós temos o estilo moderno contemporâneo. Como um exemplo, a Catedral de Brasília, do nosso Oscar Niemeyer, o estilo ele tirou da cabeça um estilo e fez a Catedral de Brasília, por exemplo, onde você não tem nada de parecido com os anteriores, mas você tem uma igreja belíssima. Você já foi à Catedral de Brasília, Lahá? Já. Que quando foi criada não era para ser catedral, era para ser um templo ecumênico. Você já reparou que de um lado tem 3 apóstolos e do outro lado tem outro? Não tinha percebido isso, não. Porque Oscar Niemeyer percebeu até isso. Ele botou Mateus, Marcos e Lucas de um lado e João do outro. João porque do outro. Ele quis observar a ordem dos sinóticos, os evangelhos sobre a mesma ótica e o evangelho espiritual do outro lado. Vamos passar aí, Carol. Eu tentei pegar algumas imagens. Essa é a Abadia de Cluny, lá em Borgonha, na França. Olha o estilo românico. Não lembra um pouco as construções de Roma antiga? Uhum. Pode passar mais um, Carol. Essa Catedral de Notre Dame, uma das coisas mais bonitas do mundo. Então, se vocês observarem, volta lá Notre Dame, Carol, por favor. Olha como ela é pontiaguda, ela é extensa. Olha aquilo que o Elahá falou dos arcos ogivais. É uma coisa fantástica essa catedral. E quando você entra por dentro dela, imensos vitrais, é uma coisa maravilhosa. E pensar que quando surgiu, as pessoas acharam tão feia que deram o nome de gótica, para relembrar dos godos. Como o gosto das pessoas mudam, né? Essa aí, meus amigos, uma igreja no estilo renascentista. Olha os aspectos clássicos da cultura greco-romana. Essa é a Catedral de São Pedro, no Vaticano. E tem até lá em latim, lá em cima, Elahá, tá vendo? Ó, uma homenagem lá ao apóstolo Pedro, como sendo ele o primeiro papa. Eu não consigo ler. Mas é alguma referência a Pedro.
Esse aí é o estilo barroco. Essa é a igreja de São Francisco de Assis, em Ouro Preto, aqui no Brasil. Olha a simplicidade. Já é uma coisa muito mais simples, uma coisa muito mais aleijadinho, que trabalhava com pedra, sabão, trabalhava com materiais muito simples e construiu essa igreja em Ouro Preto, antiga Vila Rica. Passa mais uma, Carol. Essa é a igreja de Nossa Senhora do Carmo, no Pará, Sabará, no estilo rococó. O estilo rococó tem curvas suaves, cores claras, detalhes delicados, é um pouco mais leve que o barroco. Alguns críticos de arquitetura que nem fazem muita distinção entre o estilo rococó e o estilo barroco. Pode passar mais uma, Carol. Olha a imponência dessa igreja, Lahá. Meu Deus. Essa é a Catedral de Berlim. Berlim? É, Catedral de Berlim. Esse é o estilo neoclássico. Só para a gente pensar, românico, clássico, o neoclássico pega toda essa estrutura antiga e faz uma coisa ainda mais imponente. Olha a cúpula verde lá em cima. Um dia, Carol, se você depois puder pegar e colocar para nós, quando acabar, a Catedral de Milano. Você procura aí e coloca para gente. Catedral de Milano. Coisa mais absurdamente bonita. Nossa. Essa é gótica também, né, Lahá? A de Milano? Acho que sim. Acho que é gótica. Ela é gótica. belíssima. É. Pode passar mais uma, Carol. Essa é a Catedral de Hagia Sofia, em Istambul, na Turquia. Hoje virou uma mesquita. Você vê ali, ó. Você vê ali os minaretes da mesquita ali. Eu fiz o quebra-cabeça dessa mesquita. E se a gente olhar bem, é que a imagem está distorcida, em cima dela aqui já tem um crescente, né? Uhum. O crescente é um símbolo da cultura muçulmana, não é isso, Elahá? É a lua crescente. Para você ter uma ideia, quando você é cristão, quem socorre é a cruz vermelha, né? É a cruz vermelha. E os muçulmanos, quem socorre é o crescente vermelho. Nas ambulâncias, tem uma lua crescente vermelha. E se for judeu, é Damagem, que é a estrela de Davi com cor vermelha. Vocês virem assim uma ambulância, quando tem Israel, é uma ambulância com uma estrela de Davi vermelha. Pode colocar a última, Carol. Essa é a Catedral de Brasília. Olha que interessante. É que eu peguei ela de lado, senão dava para ver aí os 3 apóstolos de um lado, Mateus, Marcos e Lucas, e João do outro lado. O Oscar Niemeyer, ele consegue inovar por completo, né? Olha o que ele fez nessa igreja. Ele rompe com todos os estilos antigos e faz uma coisa bem particular. Olha, a Carol localizou a Catedral de Milano. Terminou, Rafa? Terminei. Pode colocar a Catedral de Milano aí. Coloca Milano para a gente. Ela vai postar aí para nós daqui a pouco. Então, na verdade, você vê como isso vai se afastando, de certa forma, daquela simplicidade da mensagem do Cristo, né? A ideia de que, de repente, Jesus estava associado a um poder, à glória. Então, você vai progressivamente desenvolvendo uma condição em que o templo, para a conexão com o divino, precisava ter todo esse requinte de riqueza, que é uma representação do próprio ideário humano. Ao mesmo tempo que o ideário humano entendia que nós deveríamos
buscar os poderes temporais, ao mesmo tempo as igrejas vão representando isso. Então não é de se admirar que o interesse de mando, de poder, pudesse ser... essa é de Milano. Essa é de Milano. A catedral é belíssima. Essas portas de bronze que aparecem aí embaixo, elas têm as várias... portas de... não dá para ver, mas essas portas de bronze são pesadíssimas e elas têm as passagens daquelas... como chama? Das estações. Jesus sendo crucificado, Jesus carregando a cruz, elas estão todas representadas nessas portas, e algumas outras que não estão entre as estações também aparecem aí, sabe? Nós temos algumas outras que aparecem. Tem passagem do nascimento de Jesus, tem passagem da Anunciação, e toda esta frente dela, que vocês estão vendo aí, ela é cheia de esculturas. Cada escultura dessa já era por si uma obra de arte, cada escultura. E essas frentes aí são lotadas de esculturas diferentes. Em cada andar tem coisas distintas. E nessa primeira, segunda, nessa quarta coluna da esquerda para a direita, lá em cima, uma das imagens que tem é muito parecida com a Estátua da Liberdade. Muito parecida. Não é idêntica, mas é muito parecida. Né? Flávia Porto, você tem razão, eu me equivoquei. A cidade de Sabará fica nas Minas Gerais, não no Pará. Estou fazendo a retificação. Pará? Eu falei Você Pará. Falou Pará? Eu nem me dei conta. Não, mas eu quero saber o seguinte, eu quero saber se Flavinha Porto está presente, porque eu não vi isso, meu Deus. Como é que pode? Flávia vem para uma live e eu não vejo. Isso é um crime. Um beijo grande para você. Boa noite, Flavinha Porto, seja muito bem-vinda. Olha, Flávia, eu estou com saudade de fazermos lives. Nós vamos ter que nos organizar. Nós vamos ter uma, não é? No mês que vem, eu, você e o Julinho, mas a gente precisa voltar a fazer as nossas atividades juntas, hein? Vamos lá. A Basílica da Sagrada Família, na Espanha, é também espetacular. A Basílica essa é linda demais. Essa é um escândalo. Essa é um escândalo. Mas vamos voltar lá para o século X. Eu queria comentar aqui. Vamos. Deixa eu só falar aqui. Flávia, muito obrigado pela correção. A cada um de vocês, a gente pode se equivocar. Sintam-se à vontade para me corrigir o Jorge, porque a gente retifica. Nós estamos aqui num estudo em conjunto. Tem até uma pessoa aqui, Elahá, dizendo que essa de Milano foi aquela que o Andrea Bocelli cantou uma música em plena pandemia. Está correto. Ele cantou Amazing Grace. Amazing Grace é uma das canções mais bonitas que o cristianismo conhece. Ela foi composta por John Newton, que era um comerciante de escravos. Ele passou por uma tormenta uma vez, quando o navio quase afundou, e ele foi salvo por uma graça de Deus. E ele se converteu de um mercador de escravos, ele tornou-se protestante lá na Inglaterra e depois compôs essa música, Amazing Grace, que quer dizer a graça de Deus por seu filho Jesus me trouxe a vida verdadeira. E ele passou a atuar de uma forma a não mercadejar mais, mas servir ao seu próximo. Que bacana! Que legal. Qual é essa música Amazing Grace? Um pedacinho dela. Ela, se eu cantar aqui, as pessoas não assistem mais um programa. Mas é mais ou menos assim. Amazing Grace, Amazing Grace. Isso. Eu sei qual é. Essa aí. Qual é a diferença entre catedral e basílica? Vamos lá. Catedral, onde está a cátedra. A cátedra é a cadeira, ou seja, a cadeira do bispo, a cadeira da autoridade religiosa. A basílica costuma ser uma igreja em homenagem, em reverência a algum fato específico, alguma personalidade. Por exemplo,
nós temos a Basílica de Nossa Senhora Aparecida, na cidade de Aparecida do Norte, aqui no Brasil. Então, Sandra, para a gente não esquecer, catedral vem de cátedra. Então, nós temos a Catedral do Rio de Janeiro, onde está hoje o arcebispo Dom Orani Tempesta, do Rio de Janeiro. A Basílica é uma igreja que faz uma homenagem a algum fato, a alguma personalidade. As catedrais, elas estão geralmente relacionadas com Maria de Nazaré e a Jesus, ou alguma coisa vinculada a ele, não é? Então, você tem Catedral de Notre Dame. Notre Dame significa Nossa Dama, ou Nossa Senhora. Então, Catedral de Notre Dame é a Catedral de Nossa Senhora. Na gloriosa cidade de Porto Velho, a catedral é a Catedral do Sagrado Coração de Jesus. Então, você tem muitas catedrais que são as igrejas destinadas à reverência de Maria também. A gente vai encontrar muito essa conexão, né? Está fechado o seu microfone. Exatamente, exatamente. A basílica, ela pode ser também uma catedral, mas nem toda catedral é uma basílica. O que é o distintivo aí, catedral tem a cátedra, alguma autoridade religiosa, um bispo, um arcebispo, está ali. A basílica não, a basílica é o título que o Papa usualmente dá a alguma igreja em relação a algum fato, alguma personalidade. Então nós temos basílicas do mundo. Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos a Basílica de Nossa Senhora Aparecida, em Aparecida do Norte. Então, onde está a maior autoridade, fica a catedral. Isso, isso. Nós temos a Catedral do Rio de Janeiro, a Catedral de São Paulo, a Catedral de Salvador. Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos alguns cardeais e também alguns arcebispos, que são aqueles que votam no conclave para eleger o Papa. Onde eles estão, tem uma catedral. Muito bem, muito bem. Muito bem. Mas eu queria voltar no século X, falando do que acontece do lado de fora do cristianismo, dentro do ambiente do Islã. O século X é um século ainda marcado por um grande crescimento do Islã em termos científicos. Aquela instituição que foi fundada na live anterior, quando Harun al-Rashid cria Beit al-Hikmah, ela vai se distender até o século X. Nesse momento, ela está em pleno apogeu, ela está num momento assim magnífico de produção, de conhecimentos. É neste século que vai aparecer uma figura que a gente comentou na nossa live passada, que é o Ibn Sina, chamado de Avicena, que é um grande médico, conhecedor de muitas coisas. Ele é, na verdade, bem presente no século X, lá nesse processo aí da Casa da Sabedoria. E aí a gente vai encontrar não só ele, mas vários outros estudiosos que vão aparecer nessa época de desenvolvimento de conhecimentos. Então, nesse período, o que é que eu vou encontrar no Islã? Uma época incrível de conhecimentos muito fortes, enquanto o cristianismo vivia um período de muito atraso. Existe muito atraso tecnológico na Europa, dentro do ambiente que o cristianismo representa, e do lado de fora do ambiente cristão, aonde estava acontecendo a expansão do Império Omíada, onde estava o Islã se desenvolvendo, você vai encontrar ali conhecimentos incríveis. Então, é importante a gente registrar que, nesse momento histórico, isso estava acontecendo, porque na próxima live a gente vai começar a discutir sobre cruzadas. E é importante que a gente compreenda por que dos atritos que foram acontecer para dar origem a essas diversas manifestações de violência entre duas religiões, uma contra a outra, no século XI. E aí a gente precisa deixar marcado esse processo de grande esplendor
que o Islã estaria vivendo nessa época. Ele vai para as cruzadas e depois ele vai perder esse esplendor dele. E a gente vai ver algumas questões espirituais que vão acontecer nessa dinâmica. O que é interessante a discutir do ponto de vista espírita de tudo isso é que todo esse processo que a gente está vivendo do cristianismo no século X, ele tem fortes implicações nos dias atuais. Por quê? Porque muitos companheiros que cometeram vários excessos no cristianismo no século X, eles se equivocam e o Cristo planetário abre a possibilidade para que esses equívocos existam, para que eles se comprometam com a mensagem no futuro. Se o Cristo, por exemplo, ao primeiro sinal de equívoco, retirasse essas pessoas, não, desencarna ele, tira ele fora, leva ele para o budismo, não deixa ele reencarnar. Se nós tivéssemos essa estratégia educacional pela parte do Cristo planetário, nós não desenvolveríamos as nossas potencialidades espirituais. Então, qual é a dinâmica educacional que o Cordeiro estabelece dentro do nosso planeta? Quando os indivíduos enveredam pelo caminho do erro e eles têm condição de responder pelos erros que cometem, nós vamos nos dar conta de que nós estamos num processo de semeadura. A gente vai se equivocar, vai fazer desmandos, vai se corromper, vai se atrapalhar, vai cometer excessos, e ao cometer excessos, nós nos vinculamos à lei com a necessidade do restauro daquilo que eu mesmo prejudiquei. E a gente vai ver hoje, na atualidade, dentro do movimento espírita, uma quantidade imensa de companheiros que se percebem sendo religiosos falidos, reencarnados, e que hoje possuem dentro de si um desejo enorme de fazer algo para restaurar a mensagem original de Jesus. E isso é o grande movimento que as almas vão fazer na medida em que elas se descobrem na atual encarnação. Aí você vai perguntar, eu fiz muita bobagem, eu era da Inquisição, eu fiz isso. E aí, o que aconteceu? Cometemos esses equívocos e agora estamos dentro de uma realidade, numa proposta religiosa despida de sacerdócios, despida de rituais, despida de liturgias e de paramentos, de todas essas perspectivas de distração, de todos esses movimentos que poderiam nos levar a novos equívocos, visitando essas histórias do passado, eviscerando em nós todas essas discussões, com as reuniões mediúnicas que nos defrontam com os nossos próprios companheiros de outras épocas, com acesso a uma literatura que nos revela essas conexões da lei de causa e efeito, para que nós tenhamos muito maior capacidade de acerto no presente. Nós estudamos o passado não para criticar os que passaram, porque os que passaram somos nós mesmos, não para jogar lama sobre as instituições que existem, não para estabelecer um momento de crítica e de sarcasmo sobre companheiros de outras denominações religiosas, mas para que a gente faça uma viagem no tempo da nossa própria história e de posse de um conhecimento mais nítido dos equívocos que nós mesmos praticamos, tenhamos muito mais força, muito mais determinação para promover o nosso processo de transformação, inspirados por tudo aquilo que a doutrina espírita nos entrega. A boa live. Se a gente pudesse resumir a história do cristianismo numa fala, seria essa. Eu penso, Elahá, e eu te agradeço por isso, que nós não estamos aqui simplesmente numa aula de história. Nós estamos aqui relembrando a história para saber os caminhos tortuosos pelos quais nós já passamos, no intuito de ressignificá-los.
até uma frase de Edmund Burke, que é reprisada por George Santayana, que diz que aqueles que não se lembram do passado, não fazem um mergulho na própria história, podem ser capazes de repetir os mesmos equívocos. Então, quando a gente volta nesse século X, esse século de tanta depravação, de tanta mistura com o poder material, de tantas coisas equivocadas que a gente já fez, não é para a gente baixar a cabeça e dizer assim, nossa, como eu sou mal, como eu fui terrível nessa época. É para a gente olhar com um sinalizador para o futuro. A partir de agora eu quero ter a responsabilidade de fazer novas veredas. É isso que Paulo diz na carta aos Hebreus. Endireitai as vossas veredas, ainda que os vossos joelhos estejam desconjuntados. Quem de nós não tem os joelhos desconjuntados? Eu, a cada 15 dias, é como se eu estivesse repristinando a minha história. Porque eu fui católico nessa vida, gente. Eu não sou judeu, igual o Elahá, não tive essa bênção. E também não tive a bênção de nascer num lar espírita. Mas tenho muito carinho pela religião católica, que me ensinou, por exemplo, a ser um homem de bem. Minha mãe é devota de Maria Santíssima e me ensinou bons passos. Quando eu olho para trás, eu não olho, nós precisamos derrotar esse passado. Não, nós precisamos aprender com esse passado para fazer uma mudança de rumo. E isso a gente vai fazer com esse amadurecimento que a doutrina espírita nos proporciona. Então, para mim, tem sido um processo muito, vou usar a palavra saboroso, porque o mesmo radical que forma sabor também forma sabedoria. É um processo que tem me permitido resgatar muitas coisas e procurar caminhos novos. Então, eu te agradeço por isso, Elahá, e voltando aqui ao século X, você falou do islamismo. Veja, no século VIII, nós tivemos a dinastia Omíada, quando Tariq eu me esqueci o segundo nome, ele entrou para a Europa e conquistou ali a Península Ibérica. Depois, no século IX, nós tivemos o Califado Abássida, com Harun al-Rashid, a Casa da Sabedoria, que foi aquele momento de conversão entre Carlos Magno, Harun al-Rashid, mas depois as coisas se deterioraram de novo. E nós chegamos ao século... Você vê que a história depende de homens, né? Isso é muito doído. Isso. E nós chegamos ao século X, já é um outro califado. Já é o califado Fatih, oh meu Deus, Fatímida, que funda a cidade do Cairo, no Egito, em 969. Ou seja, já não é Bagdá mais o centro do interesse, na época dos Abássidas. Já não é mais a cidade de Alexandria, na época dos Omíadas. Agora vem para o Cairo, no Egito, a fundação do Cairo. E hoje, a capital do Egito é o Cairo. Não é Tebas, não é Alexandria, por conta da influência desses fatímidas. Se a gente parar para pensar, Elahá, as cruzadas, grande parte delas, particularmente a partir da quinta, entra pelo Egito, porque ali é que estava o sultão. Então, e inclusive o meu grande e querido Salah-ad-Din, ele é o sultão do Egito quando ele vai para as cruzadas. Ele parte dali do Cairo. Eu tenho uma admiração absurda por Salah-ad-Din. Do jeito que a gente vai ter que fazer 2 lives quando chegar no século dele. Uma só. Tô brincando. Precisa tudo isso. Mas ele é um personagem incrível. Ele é um cara incrível. Eu tenho um respeito enorme por esse cara. Salah-ad-Din, todo mundo chama de Saladino. Ele é um homem muito nobre. Um guerreiro, mas muito nobre. Ele é. É um homem muito nobre. A gente conhece ele como um sanguinário, mas tem muitos fatos na vida dele que eu tenho certeza que você vai recontar. E a gente vai perceber que a gente pode dar um sobrevoo na história sem ficar estigmatizando esse ou aquele personagem, mas tirar a pérola de cada momento para a gente poder aprender. Talvez, Elahá, eu queira trazer um último detalhe sobre esse século X, porque tinha muito mais coisa, mas não dá tempo. Antes de você passar,
Eu queria que a Carol colocasse a mensagem da Maria Regina das 22, esse aí. Estamos revisitando a nós mesmos, Rafa, atuando no tempo. Hoje, conhecendo nossa natureza de ser espiritual, busquemos reaprender com os nossos erros. Espetáculo. Eu ia ter uma filha assim. Vamos lá. E olha que interessante, é que a live parece que estamos fazendo eu e você, mas os nossos companheiros estão na mesma página. Pelo teor das manifestações, nós Com percebemos certeza. que nós somos um todo, um conjunto. O último elemento que eu gostaria de trazer é que nesse século X começou um processo de cristianização da Europa Central e do Norte, de uma forma mais efetiva. Por exemplo, a Hungria começou a se cristianizar, a Polônia começou a se cristianizar, Leste europeu. o leste europeu, a Escandinávia começou a se cristianizar. Mas tem um detalhe que é interessantíssimo. Foi no século X que a Rússia se cristianizou. E falar em Rússia, com guerra da Rússia e Ucrânia. nós estamos em Ucrânia hoje, olha que interessante. Eu vou até ler. Em 988 houve a conversão do príncipe Vladimir I, príncipe de Kiev. Kiev é a capital de qual país, Elahá? Da Ucrânia. Ou seja, a capital da Rússia naquela época era a Ucrânia, sendo um marco decisivo para a cristianização do país. Então, para entender o presente, a gente volta no passado. Por que que hoje a Rússia quer tanto aquele território? É porque aquele território fazia parte da Grande Rússia. Na verdade, a própria capital da Rússia era Kiev. Então, existe uma razão histórica dessa briga aí que já dura séculos. Muito interessante, muito interessante. Ah, e detalhe, Elahá, os russos e os ucranianos hoje são cristãos, mas não são cristãos da Igreja Católica, eles são cristãos ortodoxos. Do cisma que nós vamos compreender a partir da próxima quinzena, quando 1054 os cristãos se dividem. Os cristãos católicos do Ocidente e os cristãos ortodoxos do Oriente. E mesmo entre os ortodoxos há divisões, porque tem a igreja ortodoxa grega, tem a igreja ortodoxa armena, tem a igreja ortodoxa russa, e cada um tem um patriarca. Muito bem. Basicamente isso. Olha, eu lamento que hoje a gente não tenha poema, né? Então a gente vai ter que encerrar sem poema hoje, porque não tem. Tem poema tudo sim. Bem. Ah, tem? Tem. Ah, então poxa, então nós vamos ao poema, poxa vida. Tem poema. Detalhe, tem poema. Nós vamos, como todas as lives, concluir o nosso estudo com o poema do Rafa, que vai servir como prece de encerramento desse nosso estudo. Tá bom? Vamos lá. Há flores no caminho. Caro amigo, não te aflijas com a dor e os espinhos. Segue sempre com Jesus, pois há flores no caminho. Não reclames do mundo em guerra, tua tarefa é sempre amar. Se te encontras amargurado, comece logo a orar. Os dias estão nublados, mas em Jesus está a felicidade, convidando o espírito cansado a praticar a caridade. Não se entregue ao desânimo, estamos rumo à nova era. Prossegue sempre confiando, pois já vem vindo a primavera. Aos diletos companheiros, prossigam sempre a trabalhar. O Espiritismo é rota com Jesus, um convite a sempre mais amar. Muito bom, Rafa. É sempre um prazer absurdamente grande estar com você dividindo os nossos estudos e podendo fazer. E eu já começo a ficar meio triste, porque a gente já chegou na metade do nosso período e, assim, já indica que a gente já está da metade para o fim. Então, poxa vida. É isso mesmo. Mas
Vamos seguindo. Carol, aparece aí um pouquinho, Carol, só para a gente dar uma boa noite. Carol tá aí? Carol, meu Deus! Carolzinha tá aí com a gente. É a hora que nós ficamos mais bonitos com sua presença, viu, Carol? Hoje a Cleide está lá com a Sâmia e com a Ana Teresa Camachmi, na atividade que elas estão fazendo. Estão estudando hoje a mãe dos filhos adotivos. Puxa vida! Deve ter sido um estudo maravilhoso. Eu estou doido para ver o que foi que saiu nessa live delas, porque Sâmia, eu acho que tem muita contribuição a dar nesse tema aí, a vivência dessa parte. E nós, então, vamos encerrar por aqui. Hoje é dia 13, mais 14 dá 27. Então, em 27, né? Em 27 a gente volta a se encontrar para estudar o século XI, o século das cruzadas, o século da cisma. Eita, que tem pano para manga. Maravilha! Carol, fala uma coisa para nós, conta alguma coisa, fala como é que está a vida em Tocantins. Boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? Eu estou bem. Por aqui tudo certo. Nós estamos agora no período do calor, da época que o pôr do sol é o momento mais bonito do dia, e nós estamos também na época da floração dos ipês. Então, a cidade está bem colorida. Aqui também, está tudo florido. Qual é o próximo estudo de vocês dois, de parábolas? Parábola das bodas. É no dia 26 de agosto. 26 de agosto. Isso. Parábola das bodas. É isso aí. Olha o Chico. Aqui. Chico ouve a voz da Carol, ele vem logo, olha lá. Tô vendo. Só. Quer vir aqui, filha? Vem cá mandar um beijo. Hoje ela tá querendo dormir. Sim. Carol, quero te agradecer. Jorge Alahá, quero te agradecer. Pedir a Jesus te abençoe. Dizer que você está muito bonito com essa camisa amarela. Que nós sigamos em frente. Essa camisa é lá do pessoal do Rio Grande do Norte. Ó. Família, não sei o quê, não sei o quê. Rumo à Terra Regenerada. Isso. Muito bonita a camisa. E dizer que viramos o milênio. Passamos 1000 anos e agora vamos para o 2º milênio da história do cristianismo. Agradecendo a cada um de vocês. Eu ia até comentar um negócio na live, até esqueci. Agora você falou do milênio, eu me lembrei. Vou deixar para comentar isso na próxima. Não deixa eu esquecer a dança de São Guido. Isso aí, comenta sim. E todos vocês, a gente agradece por estarem conosco já há 11 lives. Beijo grande, gente. Ó. Tchau, pessoal. Até a próxima live, até o próximo estudo. Tchau, tchau.